Nos perguntaram aqui se Deus seria o autor do mal. E essa é uma discussão muito interessante e que antes de eu responder, eu queria fazer algumas distinções baseado principalmente na filosofia de Agostinho de Hipona, né, também conhecido como Santo Agostinho. Agostinho ele vai dividir um mal em três grandes aspectos, ou três tipos de mal. Ele vai dizer que o mal no mundo ele existe, ou ele se manifesta de três formas, né? É o aspecto ontológico, então é o mal enquanto a essência do mal, o ser do mal, por assim dizer. O mal moral, que seriam as práticas erradas do ser humano, né? As práticas pecaminosas do ser humano. E o mal físico, que seriam os sofrimentos e catástrofes, desastres naturais e coisas do tipo que o ser humano passa. Sobre esses três tipos de mal, Agostinho ele vai dizer que, a respeito, por exemplo, do mal ontológico, o mal enquanto essência, o próprio mal não tem uma existência própria. O mal, na perspectiva de Agostinho, funcionaria mais ou menos como a ferrugem funciona. A ferrugem ela não tem uma existência própria, mas ela é uma corrupção do metal, por assim dizer. Ela não existe a parte do metal, mas ela funciona como uma corrupção do próprio metal, nesse sentido. O mal, então, nessa interpretação, ele seria uma corrupção do bem. Ou, em outras palavras, ele seria uma corrupção de Deus. Tudo o que é oposto a Deus, tudo o que é contrário a Deus nesse sentido, é mal. Então, nesse sentido, o mal não tem nem mesmo uma existência própria para Deus tê-lo criado ou coisa do tipo, porque ele é nada mais nada menos do que a corrupção da bondade, da beleza, da perfeição e da glória que existe de Deus, que existe em Deus. Tudo que se afasta dessa beleza, dessa perfeição, dessa glória, é então nesse sentido mal. Algo que não tem uma existência própria, mas existe como o contrário do próprio Deus. Então, nesse sentido, não tem como Deus ter criado o mal ontológico, o mal como a essência, porque ele é nada mais nada menos do que uma corrupção que não tem existência própria, mas existe como aquilo que é contrário a tudo que Deus é. Mas ainda tem outros dois tipos de mal, né, que seriam o mal físico e o mal moral. Só que, biblicamente falando, nós percebemos que tanto o mal moral quanto o mal físico são consequências da ação inadequada do homem. É por causa do pecado do ser humano que o mal moral se manifesta no mundo e, consequentemente, o mal físico, catástrofes, desastres naturais, começa também a se manifestar na vida dos seres humanos. Então, na verdade, a culpa pelo mal moral e pelo mal físico é do próprio ser humano. Nesse sentido, então, a gente pode falar que Deus ele não é o autor do mal. Porque, primeiro, o mal enquanto essência, ele nem tem existência própria, mas sim é uma corrupção. É o contrário, é a distância da bondade, da glória e da perfeição de Deus. E o mal enquanto aspecto moral e aspecto físico, é consequência da própria ação humana e do próprio fato de que o ser humano escolheu seguir a sua própria vontade ao invés de seguir a vontade de Deus. Nesse ponto, é interessante também comentar de uma outra discussão que acaba se relacionando com essa discussão do mal, que é a questão do problema moral, ou do argumento moral para a existência de Deus. Esse argumento moral para a existência de Deus, ele diz que, basicamente, né, ele é formulado em três proposições, normalmente, em três frases. Né? Se Deus existe, valores morais absolutos existem. Aí a segunda afirmação é: valores morais absolutos existem, e a conclusão é: logo, Deus existe. Esse argumento moral
também chamado de argumento moral para a existência de Deus, ele é interessante porque ele vai dizer basicamente isso, em outras palavras. Coisas absolutas como bem e mal só podem existir se existir um padrão absoluto que define o que elas são. Então a gente só pode chamar algo de bom ou algo de mal e tomar isso como objetivo se existe um padrão objetivo que define o que é bem e o que é mal, né? Quem que é esse padrão objetivo, então, que define o que é bem e o que é mal? Deus. Então, se Deus não existe, consequentemente, não existe um padrão objetivo para se dizer o que é bem e o que é mal. A consequência disso é que conceitos como bem e mal, eles não podem passar do nível de opinião. Assim como, por exemplo, alguém pode preferir sorvete de pistache a sorvete de chocolate, em um mundo sem Deus, alguém achar certa atitude boa ou certa atitude errada está no mesmo nível de opinião dessa questão de preferência do gosto do sorvete nesse sentido, porque não tem um padrão objetivo que diz objetivamente o que é bom, ou melhor, que define objetivamente o que é bom e o que é mal. Então, a partir também desse argumento moral, é interessante a gente perceber como essas próprias discussões sobre a existência do mal, como lidar com o mal, se Deus é o autor do mal, como que Deus existe, o mal existe no mundo, esse tipo de discussão é que muitas vezes pessoas que não são cristãos usam para desmerecer o cristianismo. É interessante pensar que se Deus não existe, essas próprias discussões não fazem muito sentido, porque se Deus não existe, as pessoas não podem nem mesmo definir o que é mal de uma forma objetiva, uma vez que não existe um padrão absoluto que define bem e mal. Então, a própria discussão sobre se Deus é o autor do mal, por que o mal existe e tudo mais, revela, primeiro, a existência de padrões objetivos de bem e mal e, consequentemente, revela a existência de um ser que define objetivamente o que é bom e o que é mal. E esse ser é Deus. Então, só retomando a pergunta inicial, Deus não pode ser o autor do mal, porque o mal, enquanto essência, ele não existe, ele é uma corrupção do bem, e enquanto moral e físico, né, nos seus aspectos moral e físico, é consequência do ser humano.